Paulo Henrique Amorim conseguiu localizar um espião que está condenado à morte. Para ele, a Guerra Fria ainda não acabou. E o agente preso nos Estados Unidos tem muito o que contar. Parece até livro de espionagem. Ele era um dos maiores especialistas da CIA em Rússia. Agora é acusado de deixar recados nas caixas de correio das ruas de Washington para os espiões russos. Ele é acusado de depositar em 5 bancos diferentes mais de $1 milhão recebidos como suborno. Ele é acusado de ser um agente da KGB infiltrado na CIA. Essa é a história de Rick Ames. É a história também de um outro espião, russo e condenado à morte pela justiça soviética. É Stanislav Levchenko, 52 anos. Com a reação provocada pela traição de Rick Ames, pareceu mais prudente dar a entrevista na estação central de trens de Nova York. Um lugar que não provoca suspeitas pouco depois da hora do rush. Ele era agente da KGB, o serviço secreto soviético, na estação de Tóquio. Professor de História e Línguas Japonesas, foi recrutado para se infiltrar no Partido Socialista Japonês. Foi uma oferta que eu não podia recusar, ele diz. Depois de 5 anos trabalhando sob o disfarce de jornalista, um dia ele se cansou de ser espião e pediu asilo à embaixada americana. Ele entregou o nome de todos os agentes da KGB operando no sudeste da Ásia. A pena de morte que recebeu só prescreve daqui a 3 anos. Em algum momento, depois que você veio para os Estados Unidos, você se sentiu inseguro? Agora, com o governo de Boris Yeltsin, eu não corro perigo, ele diz. Mas eu sei que no governo Gorbachev, uma agente do FBI, a agente Miller, que foi recrutada pelos soviéticos, tinha como uma das missões me localizar. Localizou? Não, mas chegou muito perto. Rick Ames, de camisa marrom, era o chefe da divisão de contra-inteligência da CIA para a União Soviética. A função dele, portanto, era localizar espiões soviéticos trabalhando nos Estados Unidos. A mulher dele, Maria del Rosario Casas, aí encobrindo o rosto, é colombiana naturalizada americana. Ela foi informante da CIA na Cidade do México. Ames entrou para a CIA em 1962. Semana passada ele tinha chegado ao nível GS-14, o que corresponderia no Exército a um tenente-coronel. Quem era a cabeça? Ele ou ela? Levchenko não tem a menor dúvida. Ela é quem mandava. Ela é o cérebro. O FBI gravou várias conversas telefônicas em que Rick parece estar prestando contas a Maria del Rosário. Rick, eu vou ter que dar um recado para eles. Maria del Rosário, por que você não fez isso hoje? Rick, porque estava chovendo muito. Maria del Rosário, espero que você não acabe estragando tudo. Quando Ames queria mandar algum recado para os russos, fazia uma marca com giz nessa caixa de correio numa rua de Washington. É uma região tranquila entre o bairro em que moram os russos e a sede da embaixada russa. A marca era feita de manhã. Assim, os russos podiam receber a mensagem a caminho do trabalho. Os russos respondiam numa outra caixa de correio. Uma vez, Rick deixou um recado num formulário de anúncio classificado de um jornal de Washington. Estamos prontos para te encontrar numa cidade que você conhece. Rick foi a Bogotá, na Colômbia, encontrar agentes russos. Por que o Ames entrou para a KGB? Por ideologia ou por dinheiro? Levchenko acha que foi apenas por dinheiro. Uma cobiça incontrolável. Tanto que ele correu todos os riscos, embora fosse um profissional. Ele comprou uma casa de 350 milhões de cruzeiros reais. Tinha um Jaguar inglês de 30 milhões de cruzeiros. E despesas mensais correspondentes a 3 milhões de cruzeiros reais em cartões de crédito. Tudo isso para quem tinha um salário mensal na CIA igual a pouco mais de 3 milhões de cruzeiros. Ele foi apanhado porque o FBI grampeou o telefone dele, entrou na casa,
acessou a memória do computador, apanhou um arquivo inteiro e achou no lixo a fita da impressora do computador. Até que não foi difícil recolher as provas contra o casal. Aquela história do giz na caixa do correio é um erro grosseiro. Mas o espião, diz Levchenko, em certas ocasiões fica sem ter como entrar em contato com quem lhe contratou. A verdade é que os espiões sempre acabam sendo apanhados. Não é 100%, podem até não morrer, mas um dia chegam ao fim. Essa é a regra do jogo. A maior acusação contra o casal Ames é de ter fornecido à União Soviética e mais tarde à Rússia informações confidenciais da CIA. E o crime mais grave. Rick identificou todos os agentes russos recrutados pela CIA trabalhando nos Estados Unidos. Esse é o maior golpe já sofrido pela CIA. Jamais os serviços de inteligência americanos estiveram tão desmoralizados. Parecido só quando se deixaram surpreender pelo ataque japonês a Pearl Harbor na Segunda Guerra Mundial. Agora, todos os agentes duplos foram fuzilados assim que pisaram de volta na Rússia. Calcula-se que Rick tenha provocado o fuzilamento de pelo menos 10 agentes duplos trabalhando para a CIA. Será que foram só 10 mesmo? Infelizmente, eu não me surpreenderia, diz Levchenko, se mais de 10 pessoas morreram ou ainda vão morrer. Ainda vão morrer? Não se esqueça de que a Rússia ainda não é uma democracia. Muitas regras ainda são as mesmas do tempo da União Soviética e esse crime só se paga com a pena de morte. Na sexta-feira, na Embaixada Russa em Washington, era como se a Guerra Fria não tivesse acabado. Ao chegar para trabalhar, Alexander Lysenko, o principal homem de informações da embaixada, soube que tinha 7 dias para deixar os Estados Unidos. Será que os Estados Unidos ainda são o alvo número 1 da KGB? A KGB mudou de nome. Agora é Serviço Russo de Inteligência Internacional. A Guerra Fria acabou, mas para Levchenko, os Estados Unidos ainda são o alvo número 1. Aqui entre nós, ele diz, a Rússia não é aliada dos Estados Unidos. Ela continuará fazendo espionagem política e industrial. O negócio da espionagem não acabou, nem vai acabar nunca. Você costuma ler livros de espionagem? Claro, diz Levchenko. Ele não perde, por exemplo, os de Tom Clancy. A Caçada ao Outubro Vermelho é muito bem feito, verossímil. O filme com Sean Connery, ele acha, foi ótimo. The American Navy. E os de James Bond? Esses são um pouco demais para Levchenko. Parece que a principal atividade de um espião é fazer sexo. E, na verdade, ele diz, os espiões trabalham tanto que estão sempre precisando de algumas horas de sono sem interrupção. Espião, a segunda profissão mais antiga do mundo.